Charles Schweitzer, ninguém é insubstituível, Charles. Você gosta de comentar quando aparecem esses manifestos, essas coisas, você sempre tem uma opinião firme a respeito. A bola está com você, meu amigo. Olha, é um tema para a gente realmente pensar profundamente. Eu considero que temos diversas personalidades que, para mim, são absolutamente insubstituíveis. Imediatamente de cara, e por ser imerso no mundo da Fórmula 1, eu já vou falar aqui de Ayrton Senna. Não acho que seja substituível, mas o que a gente tem que tomar cuidado é que, muitas vezes, o nosso trabalho pode ser substituível. E aí eu acho que o manifesto da escola vai muito nessa direção. Tá pegando o hype da IA e tá falando o seguinte: olha, se seu filho se formar aqui, o trabalho dele não será substituído. Então, ele terá empregabilidade. Seres humanos, para mim, não são substituíveis, né? Citei aqui Ayrton Senna, mas o cuidado que a gente tem que ter é que o nosso trabalho, ele pode morrer, como a gente já viu no passado, diversos trabalhos morrendo, né? A gente não conhece mais nenhum datilógrafo hoje em dia, eu acho. Mas, enfim, vamos juntar todo esse caldo aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente não pode perder de vista é que tivemos uma live, né, com Veloso e Paulo Muniz falando aqui sobre longevidade. Então, se foi um assunto que te interessou, já volta lá nos talks e se aprofunda, porque aí lá tem 1 hora inteira falando sobre isso. Acho que vale a pena depois voltar lá nos talks e assistir esse bate-papo incrível aí entre dois co-hosts que estão com a gente aqui, sempre comentando as coisas. O que eu quero falar agora é sobre a próxima grande coisa em games, e aí já vocês vão ver que conecta com tudo que a gente está falando. A primeira não conecta tanto assim, mas é que a gente sempre fala disso aqui no Trends News, e aí eu estou falando de cross-mídia. Então, cross-mídia é, de fato, a maior, talvez, tendência que a gente vai ver dentro do mundo dos games, vai continuar a ser, e se Alexandre Uehara estivesse aqui, ele saberia da importância disso que eu vou dizer. Estão produzindo o filme de Shinobi, e aí, se você não sabe o que é, eu explico. Shinobi é um game de ninjas do Mega Drive, do Sega Genesis lá de trás, e está sendo produzido agora para tentar surfar no sucesso que outros games daquela mesma época estão tendo hoje. Então, a gente tem aí, por exemplo, o sucesso de Sonic, que é mais ou menos dessa mesma época, é contemporâneo. Será que a gente vai assistir agora trilogias de ninjas e todo o merchandising por trás disso? Talvez seja bem provável. Uma outra coisa que eu acho relevante de comentar aqui é que a gente precisa, quando a gente vai falar da próxima grande coisa numa determinada indústria, é quem é que, de fato, muda, tem a capacidade de mudar essa indústria. E aí, quando a gente fala de games, nada melhor do que dar uma estudadinha ali mais profundamente na centenária Nintendo. E aí, talvez, de fato, seja a hora da gente acordar para o que está acontecendo. Literalmente acordar, porque a Nintendo acaba de lançar um despertador. O que a Nintendo tem com despertador, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui, sim, talvez de uma nova vertical, que aí a gente pode considerar, de uma certa forma, ali, home appliances de uma forma mais geral. Esse despertador, obviamente, ele carrega todos os personagens icônicos da Nintendo, tem as musiquinhas dos jogos e etc. Mas o que ela está começando a tentar fazer é conectar esses elementos que podem estar ali no dia a dia, nos home appliances, com conexão, com elementos de bem-estar. Vamos lembrar que a Nintendo foi quem produziu, por exemplo, o Wii Fit e até o Ring Fit. Então, a Nintendo está sim preocupada com o bem-estar e está querendo, através de gamificação, fazer com que a gente, e com entretenimento, crie formas de viver melhor. Então, a Nintendo também está conectada com esta macro tendência que estamos aqui perpassando na nossa conversa. Vale a pena acompanhar, não pelo gadget em si, mas sim pelas próximas iniciativas que podem conectar outras tecnologias aí, como IoT, enfim, como objetos conectados, para a gente, de fato, ver o que vai acontecer no futuro.
Agora é interessante ver também que a Nintendo já entendeu que lançamento de produtos, teste de produtos, deve acontecer no aberto. A gente falou aqui sobre vários lançamentos frustrados da indústria de games, onde foram investidos milhões de reais, milhões de dólares, e a coisa não decolou. O jogo é lançado e poucas semanas depois ele é literalmente cancelado, o seu time desfeito e etc. A Nintendo fez uma convocação quase mundial, chamando 10 mil usuários para conhecer a próxima grande coisa da Nintendo. Isso ficou restrito aí a alguns países, eu estou falando de Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha, e ninguém sabia muito bem do que se tratava. Imaginava-se até que pudesse ser o substituto do Nintendo Switch, mas na verdade era um novo jogo do tipo MMO, né? O que a gente chama aí de Massive Multiplayer Online, como um Minecraft. Então, a Nintendo está lançando uma nova plataforma e aí convidou 10 mil usuários para pré-testá-la, para decidir ali se segue com investimento ou não. Me parece ser uma decisão bastante assertiva antes de investir ali milhões de dólares e vários anos de desenvolvimento, enfim, e etc. Agora, o que foi interessante é que a Nintendo não obrigou nenhum dos 10 mil ali a assinar nenhum contrato muito rígido e só tinha ali meio que um acordo de cavalheiros, não vazem. Obviamente que vazou. Então, se você tiver um pouco mais de curiosidade sobre qual foi esse lançamento da Nintendo, depois tem muita coisa no YouTube que vocês já podem assistir. Então, Renato, devolvo para você.